Olá a todos. Esse vídeo nós vamos mostrar conteúdo do experimento 6 da disciplina de Laboratório de Fundamentos Físicos. Meu nome é Thiago e eu e o João e o Luiz preparamos esse material. Bom, comercialmente, um sensor Hall, né, o que se deseja dele, a função dele é nos dar, uma tensão, nos responder com uma tensão proporcional à densidade de fluxo magnético na qual ele está submetido. Então, isso é o que se espera de um sensor de efeito Hall, né? Aqui no exemplo, nós temos um sensor a Honeywell que detecta a faixa de mais ou menos 67 militesla, né? Então, de menos até mais 67 militesla. O funcionamento desse tipo de aparelho é descrito a seguir. Aqui nós temos um modelo em um substrato aqui, geralmente substrato metálico, é aplicada uma corrente, né, uma corrente aqui que atravessa o material, aqui no sentido de I, e este substrato é submetido a um campo magnético, que está indicado aqui com B. As cargas, os elétrons, vão sofrer uma força magnética devido ao campo B e sua velocidade de deriva, e vai criar-se um acúmulo de cargas nas extremidades do material. Esse acúmulo de carga vai criar um campo elétrico aqui, implicando uma força elétrica, Fe. Em plena operação, essa força magnética vai se igualar a essa força elétrica, né? Como aqui apresentado aqui na primeira linha. Nós sabemos que essa força magnética ela é proporcional à carga, né? A velocidade de deriva e o produto vetorial da velocidade de deriva e o campo magnético. Também conhecemos o valor da força elétrica aqui na terceira linha, que é proporcional à carga e o campo elétrico. O campo elétrico é conhecido, a sua amplitude é conhecida por ser proporcional à tensão VH medida aqui e a distância das superfícies aqui do condutor. A corrente I também é obtida através dessa equação aqui embaixo. É possível observar que a partir da corrente obtida, dá para se obter esse Nzinho aqui, que é a densidade de carga de portadores, densidade de portadores. Então, como vamos ver a seguir, é possível obter a densidade de portadores com este aparato, né? Desde que saibamos o campo magnético. No caso do sensor, nós não sabemos o campo magnético. Nesse caso, desse aparato, nós sabemos o campo magnético, então nós podemos extrair essa densidade de portadores. Então, é assim que nós podemos extrair essa densidade de portadores de um material submetido a esse efeito. A relação de tensão para campo magnético pode ser obtida através dessa equação aqui, tá? Onde VH é uma tensão medida, RH é um parâmetro do sistema, né? No qual é um parâmetro que é relacionado ao substrato sendo utilizado. B é o campo magnético que geralmente se deseja obter. E a corrente está sendo aplicada, e D é a espessura do material, né? No caso desse experimento aqui, como se desejou obter a densidade de portadores, B era então conhecido, campo magnético conhecido, mas o parâmetro do sistema, RH, não. Então, pôde-se obter o parâmetro RH, passando a conhecer
a densidade de portadores através da tensão de Hall. Então, assim, podemos obter, né, temos um sistema que geralmente, comercialmente, mede campo magnético, mas no mesmo aparato nós podemos também utilizar para medir a densidade de portadores. Bom, o experimento é como apresentado aqui, nesse diagrama, né? Então, temos aqui uma tensão que é aplicada aqui neste circuito de losango, né? E a partir dessa tensão aplicada, nós medimos a corrente que aparece, que vai ser a correntezinha lá do sistema. E também medimos a tensão aqui nessa OVH, nesse voltímetro, tendo aplicado um campo magnético B aqui no material. No experimento, o campo magnético ele é aplicado através dessa bobina, desse enrolamento aqui, né? Então, o material a ser medido é colocado aqui nesse entreferro, que é atravessado por um campo magnético. Aqui nós podemos ver o material, que é um condutor, e nós podemos ver também aqui o losango do circuito interior, as terminações dele, que vão para o amperímetro e o voltímetro, e também a fonte onde é aplicada a tensão. Aqui algumas das referências que foram utilizadas para fazer este vídeo. Obrigado.